Nas últimas semanas, o mercado de criptomoeda parou para ver James Wynn, um pseudônimo que transformou apenas $210 em mais de 87 milhões. Tudo isso aconteceu em apenas 3 anos, sem uma equipe de análise, sem investimentos externos, sem algoritmos quantitativos, apenas com uma habilidade muito boa de identificar hypes no mercado de criptomoedas e uma aptidão extremamente forte a tomar risco. O império que foi criado recentemente desmoronou depois de fazer algumas operações erradas, extremamente alavancado, que foram motivo aí de muita polêmica e muitas notícias no mercado de criptomoedas. Hoje a gente vai conhecer a história dele direitinho, como ele começou, quais foram as operações que alavancaram ele e como que ele conseguiu sair de 87 milhões de dólares para uma dívida de quase 20 milhões. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Aqui você vai ter vídeos sobre trade de criptomoeda toda semana, com dicas que realmente ajudam você a operar e ganhar dinheiro. Meu nome é Leonardo, eu estou no mercado de trade de criptomoedas e de trade em geral há mais de 5 anos. Definitivamente tenho muita coisa para te ensinar aqui que pode te alavancar nas operações. Dito isso, vamos pro vídeo. Pouco se sabe sobre o começo da carreira do James Wynn, já que ele é um pseudônimo. Não dá pra gente simplesmente pesquisar o nome dele na internet, achar LinkedIn e outras coisas. Mas o que a gente sabe factualmente é que a carteira dele começou com o depósito da Alameda Research. Pra você que não lembra ou não sabe, a Alameda Research era o fundo associado à FTX, uma empresa que já chegou a ser uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo e colapsou até mesmo, resultando na prisão do seu fundador, Sam Bankman-Fried. Apesar disso, os traders da Alameda Research eram conhecidos por serem traders do mercado tradicional, que eventualmente começaram a estudar e operar cripto, e obviamente durante muitos anos conseguiram resultados significativos com isso. A carteira de James Wynn começa então em dezembro de 2020, depois desse fundo de investimento mandar aproximadamente $6 mil em Ethereum para James Wynn. Um valor que sim é superior ao que a maioria começa, mas ainda assim é um valor bem baixo se você for ver onde é que ele chegou. Dali pra frente, segundo ele mesmo, ele começou a tentar fazer trades, achar 2x aqui, 4x lá, sempre focando em moedas com microcap, ou seja, moedas com market cap pequeno, que é uma coisa que eu e alguns de vocês opera hoje. Era exatamente isso que ele estava fazendo. Ele ia tentando farmar o lucro em meme coins, em tokens utilitários, todos eles que tinham acabado de surgir, até que um dia, segundo ele estava na aba de New Pairs, como se fosse o New Pairs da Axiom hoje em dia, e achou uma moeda chamada PEP. Quando ele achou essa moeda, ele viu que ela valia apenas $300 mil, mas estava crescendo bastante rápido, tinha uma comunidade bem engajada. Bom, e não deu outra, o James investiu tudo que ele tinha na época nessa moeda e acabou tendo um dos maiores PNLs até hoje, obtendo um lucro de 1.063.000 em uma única operação. Eu não preciso falar aqui que Pepe passou a ser uma das maiores meme coins do mundo, foi para a faixa dos bilhões de dólares e ele que tinha comprado na faixa dos 300 mil, realizou diversas operações que permitiram ele acumular um lucro de mais de 10 milhões. De uma hora para outra, James Wynn saiu ali de uma banca de $6 mil para uma banca de mais de 10 milhões de dólares e obviamente que essa operação deu para ele muita atenção, todo mundo no Crypto Twitter ficou chocado e ali ele ganhou bastante notoriedade, tanto em número de seguidores como em credibilidade. Nos meses subsequentes, então, James Wynn aproveitou de toda essa credibilidade, de toda essa fama que ele tinha ganhado para promover outros projetos. Isso é uma parte extremamente polêmica da carreira dele. Segundo algumas pessoas próximas que já tinham lidado com James Wynn, ele chegava para donos, administradores de projetos, falava para eles transferirem uma quantidade de tokens bem razoável para ele e a partir dali ele começava a divulgar esses projetos até que eles tivessem liquidez bastante de compradores para ele simplesmente vender na cabeça de todo mundo que ele havia divulgado antes. Vocês que seguem youtubers brasileiros estão bem acostumados com essa prática. Com isso e com algumas outras operações alavancadas, shortando o Bitcoin na hora certa, alongando o Ethereum na hora certa, James Wynn foi escalando a sua banca de forma exponencial, dado que ele fazia tudo isso com uma parte muito relevante. Ele nunca foi um cara tão bom de gestão de risco, ele apostava sempre 100% da banca, ainda se alavancava. Podemos dizer que de certa forma ele teve sorte, ganhou na sorte e escalou sua carteira para $87 milhões. Daí vem o grande problema que eu sempre falo para meus alunos, eu sempre falo nos vídeos do YouTube. O trade é um mercado, em especial um mercado que quando você começa a se achar foda, fudeu. Você perde tudo da maneira mais fácil do mundo. James Wynn estava seguido de uma operação de quase $7 milhões, outra de 4,8 milhões, outra de 25 e outra de 18. Naquele ponto ele devia estar se achando invencível, nada poderia derrubar ele. Ele era simplesmente o vidente do Bitcoin. Foi aí que em 25 de maio ele abriu uma posição comprada em Bitcoin, 40 vezes alavancado, com mais de 1,25 bilhões de dólares. E o pior, ele abriu essa posição depois de um pump que ninguém estava esperando, quando o Bitcoin estava na faixa dos $108 mil. E é fácil fazer engenharia de obra pronta aqui, mas cara, quem me seguia na época que Bitcoin teve essa alta sabia que ninguém estava muito certo, eu não estava muito certo sobre isso. Nenhum trader que eu acompanho, que eu
é amigo meu que eu converso, estava muito certo sobre esse pump, se ele iria se estabilizar. É o típico momento em que as pessoas evitam abrir posição, mas o James fez diferente. Ele abriu uma posição de $1 bilhão. Em questão de minutos, se não horas, Trump anunciou tarifas, relatórios ruins sobre a economia americana saíram e ele foi liquidado, perdendo mais de 17 milhões. Como eu disse, o ego estava elevado. O que são 17 milhões em alguém que, né, já tinha feito uma operação de 25, outra de 18. E pô, por que não abrir um novo long? Ele devia estar se achando muito certo. Não é possível que ele tinha errado. Então dessa vez ele abriu um novo long em Bitcoin, como ele já havia aberto, e em PEP dessa vez também. Insistiu e adivinha? 37 milhões de prejuízo em Bitcoin e 800 mil. A esse ponto o mercado ficou maluco, milhões e milhões de pessoas zoando o James Wynn, descredibilizando a imagem dele. Para piorar, tinha uma carteira que estava setada para fazer todas as operações inversas dele, que nesse período acumulou mais de 23 milhões de lucro. Com certeza o ego do James Wynn estava muito abalado. Ele ficou tentando ali se explicar no Twitter de que 100 milhões nem era tanto dinheiro assim, que ele iria fazer muito mais. E nessa ele tá até agora, mais ou menos, até dia 2 de junho, quando esse vídeo está sendo gravado. Ele postou um tweet falando que ele iria se retirar, né, das operações alavancadas na Hyperliquid, mas há menos de 2 dias atrás ele já tinha aberto outra operação, também de long no Bitcoin, perdido quase 1,2 milhões de dólares. Ou seja, isso aqui foi a famosa história de um cara que ficou com o ego ferido, que não admitiu os erros, não admitiu suas próprias regras, muito provavelmente. Eu sinceramente não acho, como alguns estão falando aí, que o James Wynn tenha sido um completo sortudo do mercado. Tenha sido aquele caso clássico do ganha na sorte e perde no azar. Ao longo dos 3 anos ele realmente mostrou capacidades muito boas de trade, em especial para pampar novas moedas, mas o fato é que foi um cara que literalmente não soube lidar com o ego, com a zoação de internet, com os barulhos e caiu na velha regra. Deus perdoa, mas o mercado não. Comenta aí o que você acha de James Wynn, se ele vai recuperar essa grana, se ele realmente era um bom trader. Fiquem ligados no canal porque essa semana deve sair bastante vídeo interessante sobre trade em específico. É isso e falou.